Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais uma aula e hoje iremos tratar sobre as classes de palavras. É uma das disciplinas que o edital da Polícia Militar de Minas Gerais está exigindo para o certame deste ano. Bom, as classes de palavras é uma disciplina que nós sabemos que nós temos ou tivemos muito contato no ensino fundamental, no ensino médio. Isto é uma disciplina base para que nós consigamos compreender o nosso português. Porque é através das classes de palavras ou classes gramaticais que nós conseguiremos identificar se determinada palavra é um verbo, se determinada palavra é um adjetivo, se ela é substantivo, se ela é um pronome, certo? Se ela é um substantivo derivado, um substantivo próprio, enfim. É através das classes de palavras que vamos conseguir identificar. Até porque as classes de palavras são categorias de palavras levando em conta a sua função dentro de uma frase. Então, vocês percebem o seguinte, que o próprio conceito, a própria conceituação de classes de palavras já nos levará a ter um conhecimento prévio acerca do que é uma frase, do que é uma oração e do que é um período. Então, não tem como o aluno, não tem como o concurseiro entender o que é as classes de palavras antes de saber o que é frase, oração e período. Postei uma aula aí, alguns dias atrás, que eu fiz a diferença de frase, oração e período. Vocês podem estar buscando aqui. Mas, para fazer um pequeno esboço, para quem não acompanhou, é interessante sabermos o seguinte, que a frase ela poderá ser definida por seu propósito comunicativo. Porque nós sabemos o seguinte, que a frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação ou num contexto de interação verbal, ou seja, num diálogo entre você, sua mãe, seu irmão, certo? Então, a frase ela vai ser definida por isso. Ela vai ser uma constituição de elementos linguísticos que terá um sentido completo. E é interessante observarmos que nem sempre a frase estará acompanhada de um verbo, certo? Grave isto. Nem sempre a frase estará acompanhada de um verbo. A exemplo, podemos citar aí a expressão olá, a expressão boa noite. Observa-se que são enunciados que não terá a presença de um verbo, certo? Então nós já percebemos aí que a frase não tem a necessidade de ter um verbo. E é interessante observarmos algumas características da frase, eu não irei citar todas aqui por conta do tempo, mas nós sabemos que o início e o final das frases são marcadas na nossa escrita, certo? Por pontuações muito específicas, como exclamação, como ponto, como interrogação, como reticências. É uma das características de acentuação, de pontuação que irá marcar uma frase, o final de uma frase ou o início de uma frase, certo? É interessante observarmos também que as frases elas poderão ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Como eu citei para vocês, a expressão, abre aspas, olá, fecha aspas. E também as frases, elas poderão apresentar um verbo ou não, tá? Então é essa a diferença. Como, por exemplo, a expressão socorro, o que,
Ai, mas que coisa terrível! Que tragédia! Como assim? São algumas expressões que a frase não terá o acompanhamento do verbo, certo? Bom, então o que seria aí a oração? A oração é uma unidade sintática, certo? Que trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, observe bem, enquanto a frase nem sempre estará acompanhada de um verbo, porque não é obrigatório para a frase, certo? Já para a oração é necessário ter a presença de um verbo, correto? Então nós percebemos que na oração teremos aí a presença de um verbo de forma obrigatória, certo? A oração ela será aí marcada, será caracterizada pela presença também de um predicado, certo? Que vamos ter aí a nossa estrutura no português, que é o predicado, que é o sujeito e é o verbo dentro da oração, tá? Que vai ser aí os termos essenciais da oração, que será aí os seus integrantes ou os seus acessórios, tá? Como exemplo aí, chove muito no inverno. Corra. Esses doces parecem muito gostosos. Então são alguns exemplos aí de oração que terá o seu sentido completo. Aí vamos ter período composto, período simples, vamos ter aí vários períodos correlacionados à oração, tá, pessoal? Então, o que acontece? Porque a oração, ela também vai ter essa questão do período, tá? Por isso que eu citei período composto, período simples, porque, observe bem, vamos pegar aqui como exemplo para entendermos um texto, certo? De 3 parágrafos. Dentro do texto, vamos ter o quê? Palavras, pontuações, parágrafos, enfim, vamos ter toda a estrutura do texto. E dentro do texto, nas palavras, vamos ter o quê? As orações, as frases e o período. Então, os períodos, as orações e as frases, elas são irmãs, elas se apoiam entre si, se apoiam uma a outra. Então, não tem como separar dentro de um texto a oração, a frase e os períodos. Agora, se for uma análise, se for uma questão de concurso público, estiver frisando, se estiver destacando, sublinhando, você terá que ter um olhar atento para identificar se aquela estrutura é uma oração, se aquela estrutura é uma frase ou se é um período, tá? Então é isto que nós devemos entender antes de entrarmos para as classes de palavras, correto? Entenderam? Se caso tiver alguma dúvida quanto à diferença entre oração, frase e período, dá uma googada. Entre no Google, pesquise a diferença entre oração, períodos e frases, correto? Depois de você entender essas diferenças, eu quero que você assista essa aula de hoje, que será sobre as classes de palavras, tá? Bom, tendo feito essa contextualização, tendo feito esse resumão, tá? Em menos aí, digamos, deixa eu ver o tempo aqui, em menos de 10 minutos, nós explicamos o que é oração, frase e períodos, tá? Que é uma aula aí que em alguns casos você vai se debruçar 15, 20, 30 minutos. Bom, tendo dito isto, o que seria aí as classes de palavras? As classes de palavras são categorias de palavras levando em conta sua função dentro da frase, tá? Basicamente, isto será a conceituação das classes de palavras. Mas observe o seguinte, que as classes de palavras, elas irão se debruçar em 10 classes, que será o substantivo, pronome, verbo, preposição, artigo, adjetivo, conjunção, interjeição, numeral e
advérbio. E observe bem, antes de você se delimitar, antes de você tentar entender o que é o substantivo, o que é o pronome, o que é o verbo e assim sucessivamente, é interessante observarmos o seguinte, que as classes de palavras irá se sujeitar a dois tipos, que será as palavras variáveis e as palavras invariáveis. As palavras variáveis serão as palavras que irão ter uma alteração, uma mudança. Isto, teremos os substantivos, os adjetivos, os artigos, numerais, pronomes e verbos. São estas 5 palavrinhas, eu vou repetir, substantivo, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. 6 palavras, 6 palavrinhas. Serão essas 6 palavrinhas que terá a sua mudança de acordo com o contexto que irá se encontrar. Guarde isso. Essas 6 palavrinhas que eu citei, substantivo, adjetivo, artigo, numerais, pronomes e verbos, serão as palavras variáveis que sofrerão alterações. Elas irão mudar na sua constituição, ou seja, para marcar alguns elementos gramaticais. Isso a depender do contexto. E quais seriam esses elementos gramaticais? Seria o gênero, lembrando que o gênero vai se declinar entre masculino e feminino. Será também o número, que vai se declinar em singular e plural. Será também a pessoa, que irá se declinar em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Teremos aí os tempos, entre eles os pretéritos, teremos os presentes, os futuros, certo? E vamos ter também o modo, tá? Que terá aí o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Bom, isso daí é o que fará parte dos tipos de palavras dentro dessa classificação, tá? Das palavras variáveis. Lembrando que as palavras variáveis são aquelas que irão se modificar, irão sofrer alterações a depender do contexto, beleza? Bom, e o que seriam as palavras invariáveis? As palavras invariáveis são as palavras que vão mudar, tá? As palavras que sofrerão essa mudança no seu comportamento, tá? E essa mudança no seu comportamento, eu me refiro ao quê? Seria, no caso, a mudança a depender do contexto também. Mas observe o seguinte, as palavras invariáveis, elas não sofrerão alterações. As palavras invariáveis não sofrerão alterações. Por qual motivo? Porque as palavras invariáveis, elas estão proibidas de sofrer alterações. Isto daí é uma regra gramatical desde Celso Cunha e Laide Sintra, tá? Que é a gramática aí do nosso português contemporâneo. Então, as palavras invariáveis, né, já diz aí por si só, palavras que não sofrerão alterações, elas não sofrerão alterações nos advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições, porque são palavras aí que não vão suportar essas transformações. Então, apenas refrisando, as palavras variáveis são as que sofrem alterações e as palavras invariáveis são as palavras que não sofrem alterações, não sofrem transformações, correto? Bom, agora poderemos então dar início à nossa classificação gramatical, que são as classes de palavras. Bom, vamos entrar então
no substantivo, tá, pessoal? Bom, qual seria aí a função do substantivo? Nós sabemos muito bem que os substantivos são as palavras que irão nomear os seres em gerais. Apesar de essa conceituação ser muito vaga, por qual motivo eu digo isso? Porque nós sabemos que o substantivo ele vai abordar também alguns locais, certo? Ele também vai destacar algumas incompletudes que há em algumas palavras, em alguns termos, já que o substantivo pode também ser responsável por denominar, a exemplo, ações, postulados físicos e aspectos emocionais e psicológicos. Por exemplo, a palavra esquizofrenia é um aspecto psicológico, é um transtorno psicológico. E esquizofrenia é o nome de uma doença, ela será substantivo. Porque vai ser o quê? Um elemento, um elemento emocional, um elemento psicológico. Agora vamos ter aí como postulados físicos o termo inércia, que é um termo utilizado muito na física. Vamos ter aí nas ações a exemplo de braço, abraço, chute, beijo, até mesmo as palavras pernas, mãos, também será um substantivo. Então, devemos ter muita cautela na classificação dos substantivos. Bom, pessoal, prosseguindo aí, vamos ter então a classificação, tá, do substantivo, que vai se declinar aí em substantivo comum, tá? Teremos também o substantivo próprio, vamos ter os primitivos, derivados, os simples, os compostos, os concretos e os abstratos, tá? Vai ser aí a família dos substantivos. Então, apenas refrisando, a família dos substantivos vai se delimitar no substantivo comum, substantivo próprio, no substantivo primitivo, derivado, simples, compostos, concretos e substantivos abstratos. Então, isso daí será a família dos substantivos, ou seja, uma extensa família, certo? Com tudo que tem direito, com pai, mãe, irmãos, irmãs, tataravós, enfim, uma baita família aí. Bom, o substantivo comum, ele vai ser responsável por nomear a generalidade, ou seja, ele vai nomear os seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, tanto também os objetos, como também os fenômenos da natureza. Então, o substantivo comum, ele vai nomear os fenômenos da natureza, como também vai nomear aí os objetos, tá? E os elementos abstratos. A exemplo, casa, ódio, neve. A palavra neve, ela é um substantivo comum por qual motivo? Porque neve, como nós sabemos, é uma estação do ano que neva muito, que é o inverno em alguns países, tá? Como, por exemplo, vendaval, como, por exemplo, tsunami, tempestade, são aí substantivos porque irá fazer correlação a fenômenos da natureza, certo? Ódio. Ódio é um substantivo comum porque é um sentimento. Ele vai ser o quê? Algo abstrato. Por mais que você sinta, certo? Na flor da pele, muito ódio por alguma pessoa, muita revolta por uma situação, fúria, tudo isto é um substantivo comum por ser um sentimento abstrato, um sentimento o qual você não consegue ver, não consegue tocar,
mas logo consegue senti-los. Bom, a casa aí seria um substantivo comum, porque casa, por mais que casa seja uma estrutura, né, de alvenaria, com paredes, com concretos, enfim, ainda assim vai ser um substantivo comum, porque o substantivo comum ele também tem a prerrogativa de nomear objeto, de nomear as coisas. Então ele vai nomear também a casa, certo? E dentro do substantivo comum, tá? Vamos ter também, tá, o substantivo próprio. O substantivo próprio aí, ele vai entrar em qual característica? Ele vai fazer uma referência a um ser específico. Ou seja, ele vai ser bem específico. Como, por exemplo, nome de uma pessoa. Maria, João, Mateus, Ricardo, Ana Beatriz, Alice. São aí substantivos próprios, porque está nomeando, fazendo referência a coisas específicas, tá, pessoal? Como, por exemplo, nome de restaurante, nome de estabelecimentos. Vamos ter aí, por exemplo, panela de barro, que poderia ser o nome de um restaurante. Vamos ter, por exemplo, Mercearia Souza e tantos outros exemplos aí do substantivo próprio, tá? Vamos ter também o substantivo primitivo. Relembrando, tá, que o substantivo primitivo, eles serão termos que não se originarão, ou seja, eles não terão origem de outros termos existentes na mesma língua. A exemplo, maçã, porta, livro, tudo isso daí são substantivo primitivo, porque ele vai dar origem a outras palavras, que será os substantivos derivados. Os substantivos derivados será aí as palavras que provêm de outras. Ou seja, o substantivo derivado vai vir, tá? Vai se originar do substantivo primitivo. Vamos ter aí como substantivo derivado fruta, vamos ter aí macieira, que virá de árvore, fruta, que virá de maçã, de goiaba, de pêssego, enfim, tantas outras frutas aí. Vamos ter também porta, portaria, livreiro. Então, tudo isso daí é o substantivo derivado, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, vamos ter também os substantivos simples. Estes simples, ele no caso será constituído por apenas um radical. Então, o substantivo simples, ele terá a sua constituição, tá? A sua estrutura em si, através de um único radical, certo? E o substantivo simples, lembrando que o radical, para quem não sabe, vai ser a parte da palavra que vai carregar o sentido principal dela, tá? Isso daí vai ser o radical da palavra, tá? Então, o substantivo simples, ele vai ser constituído por apenas um radical, ou seja, que é a parte da palavra que carrega o sentido principal dela. Nós podemos até arriscar dizer que seria a raiz da palavra em si. A exemplo, teremos aí a palavra garrafa, tênis, feijão e etc, tá? Que vai ser alguns exemplos aí de substantivos simples, tá?
Agora, o substantivo composto ou substantivos compostos tem mais de um radical em sua estrutura. Enquanto que o substantivo simples terá 2 radicais, o substantivo composto terá dois radicais. Ou seja, vai ter mais de um. Terá 2, em alguns casos terá 3. Isto a depender da estrutura da oração, da frase e do período. Por isso, devemos observar aí a estruturação das palavras, a estruturação do texto e etc., para que nós consigamos aí identificar o substantivo composto, tá? Vamos ter como exemplo de substantivo composto a palavra passatempo. Observe o seguinte, passa tempo. Se nós fôssemos separar a palavra passa do tempo, perceberíamos que a palavra passa vem do verbo passar e o tempo é um substantivo. Então vamos ter aí a junção do substantivo com o verbo. E esta junção que irá caracterizar o substantivo composto. Composto, observe bem. Composto quer dizer o quê? Um substantivo composto, certo? Que vai ter aí, geralmente, mais do que um radical em sua estrutura. Como exemplo também teremos aí, certo? A palavra beija-flor. A palavra beija-flor, por exemplo, também será um substantivo composto, porque vamos ter a junção da palavra beija mais a palavra flor. E se nós fôssemos separar essas palavras, elas teriam um significado próprio. Beija vem o quê? Do verbo beijar, o ato de beijar alguém, o ato de mandar um beijo para alguém. Já a palavra flor vem o quê? De uma planta, certo? O ato de dar uma planta, uma flor para alguém. Então a junção dessas duas palavras, como a palavra passatempo, que irá gerar aí o substantivo composto. Deu para pegar aí? Beleza, vamos seguir. Teremos também aí o substantivo concreto. Lembrando que o substantivo concreto vai ser aí a parte que vai nomear seres de existência própria. O que quer dizer isto? Seria aí figuras independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário, certo? Aí nós vamos entrar na questão também da literatura com a licença poética e eu peço que vocês prestem bastante atenção porque é uma questão aí que é bem delicada mesmo, tá? Bom, sabendo que o substantivo concreto ele vai nomear os seres de existência própria, tanto do imaginário como também do universo real, do tangível, certo? Nós podemos pegar, por exemplo, aí a palavra caneta. Caneta será um objeto concreto, que você vai pegar, vai escrever. Mas vamos pegar, por exemplo, numa obra literária, onde o autor pegue a palavra caneta, que é um substantivo concreto, e relate nessa literatura que a caneta ganhou vida. Logicamente, isso se transformará num substantivo abstrato, porque é algo imaginário, algo que foge do mundo real, do mundo concreto, do mundo palpável. Então, o substantivo concreto, nós devemos analisar o seu entorno, analisar o seu contexto, até porque, como citei no início dessa aula, vamos ter a classificação variável e a classificação invariável, apenas para lembrar. Os invariáveis são aqueles que não sofrerá alteração. Já os variáveis serão aqueles que sofrerão alterações. E como nós sabemos,
o substantivo concreto, ele faz parte também das palavras variáveis. Então, algumas palavras que você vai encontrar no substantivo concreto, ele irá sofrer alterações por fazer parte desta família dos variáveis, tá? Eu costumo dizer que a família dos variáveis seria a família moderna, que aceita tudo, que aceita todos, que abraça todo mundo. Já a família invariável seria aquela família mais conservadora, aquela família mais fechada, aquela família que já acostumou seguir um certo padrão religioso, já acostumou seguir um certo padrão aí normativo. Então, para ficar mais fácil de entender, imagine que a família dos invariáveis é uma família conservadora e a família dos variáveis é uma família liberal, moderna, correto? Bom, pegando ainda esse gancho, né, dos invariáveis e variáveis, vou declinar mais um pouquinho no substantivo concreto com vocês. Vamos ter como exemplo também de substantivo concreto entidades, tá? E essas entidades poderá ser tanto do âmbito religioso como também do âmbito literário, como por exemplo vampiros ou vampiro. Vampiro nós sabemos que é algo que não existe, certo? Mas é algo que já foi relatado em diversos contos literários, em diversas obras macabras, né? Em diversas lendas urbanas, certo? Mas a palavra vampiro aqui, ela vai assumir um substantivo concreto, mas que a depender do seu contexto, ela também poderá assumir um substantivo abstrato. A sua composição poderá ser concreta, mas se nós formos observar, por exemplo, num contexto dentro da literatura, com a licença poética, o autor pode fazer uso da palavra vampiro, sendo aí como um substantivo abstrato, certo? Então devemos tomar muito cuidado com os substantivos concretos para não causar aí essa confusão. Agora também vamos ter também nomes de instituições, que também será um nome próprio, um substantivo próprio, mas também que assumirá em sua estrutura um substantivo concreto. Pegue, por exemplo, São Paulo. São Paulo é o nome de um estado, substantivo próprio, beleza? Mas se nós formos olhar a sua composição em si, será um substantivo concreto, porque São Paulo não fica preso somente na palavra São Paulo, mas vai se delimitar um estado com a sua composição de cidades, de instituições. Então, logo, se existe um estado, se existem instituições e as instituições elas estão sujeitas a estruturas de concretos, a estruturas de alvenarias, de paredes, de prédios, logo podemos presumir que trata-se de um substantivo concreto, tá? A exemplo também, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde é uma instituição, mas que também será um substantivo concreto por conta da sua composição física por detrás da palavra. Então observe bem que o substantivo concreto, em algumas ocasiões, algumas palavras, por ser variável, poderá também assumir o papel de substantivo abstrato. Por esse motivo, devemos ter muita cautela, muito cuidado com a questão das resoluções que poderá cair no concurso da Polícia Militar. Terá resoluções com textos de 2, 3, 4 parágrafos sublinhados
que você terá que ler o texto para entender o contexto, para ver se aquela palavra naquele contexto será um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, certo? Se será um substantivo próprio, se será um substantivo primitivo, derivado, composto. Por esse motivo, eu não recomendo a decoreba de palavras. Por qual motivo? A decoreba de palavras nem sempre será eficaz, porque terá textos que, a depender daquele contexto em si, aquela palavra que você decorou sendo como substantivo concreto, será um substantivo abstrato. Então é uma questão que a gente deve tomar muito cuidado, prestar bastante atenção para não deslizar em erros bobos por falta aqui de atenção, tá, pessoal? Bom, o substantivo abstrato, para nós terminarmos aí a aula de hoje. Nós vamos saber o seguinte, que o substantivo abstrato, ele vai designar qualidades, ações, sentimentos, estados e sensações. Porque o abstrato ele vai pegar muita parte do imaginário, a parte que não pode ser tocada, a parte que não pode ser, muitas das vezes, vista, mas que poderá ser sentido, certo? Então, o substantivo aí abstrato geralmente vai declinar para o lado das emoções, como, por exemplo, soberba, amor, ódio, rancor, e também vamos ter a parte de sensações, como calor, frio, vamos ter também aí a questão de situações, de estados, como por exemplo, conforto, desconforto, certo? O ato de conforto, ele é um substantivo abstrato porque é um estado temporário. Eu fui na casa da Maria e estou muito confortável. Eu fui na casa de João e fiquei muito desconfortável com o que ele me disse. Olha como que o contexto mudou totalmente. Então, tanto o substantivo concreto como o substantivo abstrato, nós devemos ter muita cautela para não escorrer em erros pequenos, em erros aí que talvez nós não erraríamos se tivéssemos o mínimo de conhecimento da diferenciação entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Bom, pessoal, vamos ter também, entre as classes de palavras, outras como artigo, vamos ter também aí adjetivo, vamos ter numerais, vamos ter pronomes, vamos ter aí também a classificação do verbo, das conjunções, conjugações, tá? Dos tempos aí, que vamos entrar nos tempos verbais, né? Vamos entrar aí na questão de passado, presente, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, certo? Pretérito mais que perfeito, futuro do presente, enfim. A classificação de palavras é algo muito amplo, tá? Que nesta aula aqui, se eu fosse entrar em detalhes com vocês, certamente demandaria aí cerca de 1h30 para 2 horas de aulas. Isto expondo alguns exemplos, tá? Mas aqui sendo uma aula introdutória, uma aula para você buscar, né, conhecimento por conta própria, através de pesquisa, através de outros vídeos, acredito que foi o suficiente para, pelo menos, né, vocês que farão aí o concurso da Polícia Militar tenham um mínimo de conhecimento do que é a classe de palavras, o que é aí, pelo menos, a classificação da família dos substantivos, tá? Bom, a aula de hoje está encerrada.
E para você que deseja ter mentorias, tutorias particular à distância comigo, me procure no 32, código de área 32 98810 5863. E nas mentorias, nas tutorias, nós trabalhamos com a tutoria da disciplina, certo? Do concurso da PM. Nós pegamos o edital e vamos ensinando o concurseiro de forma personalizada, e também nas tutorias nós destinamos aí um tempo para que os alunos possam tirar as possíveis dúvidas e também a realização de exercícios para a fixação do conteúdo. No mais, muito obrigado. Ative o sininho no canal, confira se você é inscrito do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu joinha para ajudar aí o canal, para que mais pessoas possam assistir esta aula de forma gratuita. E na medida do possível, eu irei publicar aqui outras aulas a depender do tempo, do dia e também da necessidade. Um forte abraço, fique com Deus e bons estudos.